Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Adquirir mais conhecimento sobre a doença para colocar em prática tudo que é passado aqui, porque é muito importante, além de aprender, colocar em prática. Porque não adianta somente você adquirir os conhecimentos e não conseguir colocá-los em prática. Então vamos adquirir, pensar, montar estratégia para colocá-los em prática e aí sim vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é levar nossos filhos e nossos maridos ao tratamento. O assunto é conflitos que fazem o dependente não parar o uso. Imagina assim, ó, todo lugar que tem um conflito, que é tumultuado, já é ruim de permanecer, já é ruim de se estar lá, já é ruim de ficar num lugar assim, de ter um convívio bom, de ter um bom convívio nesse lugar. Imagina para um dependente químico que está na ativa e você pretende que ele pare o uso, você gostaria que ele parasse de usar e abusar de substâncias, mas o lugar que você proporciona para ele é um local tumultuado, é um local cheio de conflitos. O seu próprio dia a dia geram conflitos entre você e ele. Como é que você acredita que com conflitos você consiga fazer com que esse dependente químico, seu familiar, seu filho, seu marido, pare o uso e o abuso de substâncias? É muito difícil. Então, hoje eu vou falar sobre esses conflitos ou alguns deles que dificultam o dependente químico a parar o uso ou que até mesmo atrasam a parada dele, façam que ele atrase o ato de parar no uso e o abuso de substâncias. Então hoje eu vou falar sobre isso e eu espero que você participe, que entre em contato, que mande a sua pergunta, mande a sua questão, mande a sua dúvida, para que possamos debater entre nós aqui com todo mundo, para que você não fique com dúvida, para que a sua dúvida pode ser a dúvida de outra família, e isso não é bom quando você fica com dúvida. Então vamos lá. Você tem que saber que para fazer ele parar o uso, você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama. Como? Com diálogo, confiança, uma boa estratégia e a partir do seu conhecimento na doença e com convívio familiar, entre outros passos. Então, quer dizer assim, esses primeiros passos que eu falei são só alguns do que é necessário para que um dependente químico mude a sua rotina de vida, tenha quebrado essa rotina de ativa e busque um tratamento. Porque também não é assim você chegar e está tudo bagunçado na vida dele, na sua vida, e você vai achar que ele vai aceitar uma mudança da noite para o dia. Não. Você tem que bolar uma boa estratégia, você tem que começar a ter um diálogo com ele, com ela, não importa, mas você tem que buscar um diálogo, você tem que buscar a retomar a confiança dele em você, porque é muito importante, porque a partir do momento em que o dependente químico ele está usando e abusando de substância, ele perde a confiança na família a partir do momento em que a família começa a se preocupar realmente com você, com ele. E aí o que acontece? Ele começa a ganhar sermões, ele começa a achar que a família só pega no pé dele. Mas não é verdade. A família até pode pegar no pé dele, mas é porque ela está tentando ajudar ele. Então ele acredita que a família está contra ele. E na verdade não é isso. A família não está contra ele. A família está contra esse comportamento que ele vem apresentando. Essas atitudes, essa agressividade, esse egoísmo,
essa decadência que a família está enxergando, que ele está se aproximando de uma decadência. Então, porque ele já está mudando e a família já não está mais o reconhecendo. Então, por isso é muito importante que não haja conflitos, que você monte uma boa estratégia, que você restabeleça a confiança, porque somente assim você vai conseguir salvar da dependência química quem você ama, que é seu filho, seu marido, sua esposa, sua filha. Não importa qual grau de parentesco, mas o seu familiar é muito importante para mim e para você. Então pense bem nisso. Então você tem que ter a consciência que um local com conflitos, brigas, xingamentos, ofensas não é o melhor local para se conviver. Imagina para o dependente químico parar o uso em um local tumultuado. Não é a melhor condição para ele parar o uso, mas tem que se olhar por todos os lados. E aí tem diversos pontos de vista. Será que ele realmente quer parar? Já é uma pergunta que talvez os pais, as esposas, elas se perguntam com bastante frequência. Talvez elas nem enxerguem que o ambiente que eles vivem, convivem, que eles proporcionam para o dependente químico seja tumultuado, mas elas se perguntam com essa questão: será que ele realmente quer parar? E aí é que gera uma dúvida, né? Poxa, mas será que ele realmente quer parar de usar a substância? Será que ele realmente deseja isso para ele? Será que ele quer mudar de vida? Então por isso que é muito importante olhar a situação por vários ângulos para se ter um posicionamento correto sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer, para poder simplesmente analisar e projetar a estratégia. Será que ele realmente quer parar? Será que ele está criando desculpa por estar nesse ambiente? Claro que ele poderia se ajudar muito mais, mas aí ele cria esse empecilho para ele cria essa desculpa. Poxa, mas na minha casa todo mundo vive brigando, todo mundo vive me xingando, todo mundo vive se ofendendo. Por que eu vou mudar de vida se esse lugar é assim tumultuado, todo mundo briga com todo mundo, principalmente comigo? Então ele cria uma desculpa para não poder parar, para não parar o uso. Então é por isso que eu falei ali, né? Deve ser olhado por todos os lados. Ou será também que ele não ajuda a melhorar o ambiente? Também pode ser isso. Talvez ele não ajuda a melhorar o ambiente. Ele mesmo cria brigas, ele mesmo xinga seus pais, sua esposa, porque os pais, a esposa, negam algumas situações para ele, como dinheiro, como bebidas, como facilitações para que ele cometa o uso e o abuso de substâncias. Então, a partir do momento em que é negado alguma coisa para ele, talvez ele ele faça com que esse ambiente continue tumultuado, continue com mais conflitos. Ele mesmo pode ser o gerador de conflitos. Então tem que ser analisado por todos os ângulos, para que se você olhe dessas situações e monte a sua estratégia. Será que ele não quer parar? Será que ele cria desculpa para parar? Ou será que ele não ajuda a melhorar o ambiente? Aí é que tá. São diversas situações que podem estar acontecendo, ou talvez todas elas podem estar acontecendo. E aí fica muito mais difícil você ajudá-lo a reverter essa situação. Porque senão, como que você vai ajudar uma pessoa que não quer parar o uso e o abuso? Se torna muito mais difícil, se torna muito mais complicado. Então é bem dificultoso.
é preciso analisar tudo o que está acontecendo por todos os ângulos para que consigamos dar uma reviravolta nesse caso. Se ele não quer mudar, tem um porquê. Se ele está criando desculpa por estar nesse ambiente, tem um porquê. Se ele também não ajuda a melhorar, tem um porquê. Tudo tem um porquê nessa vida. Então, assim, você deve analisar, você deve criar a sua estratégia para poder ajudá-lo da melhor forma possível. Se ele não quer realmente parar, você deve focar o seu conhecimento, a sua busca de conhecimento no que ele não quer parar de usar. Porque ele não quer parar de usar porque ele acha bom, porque ele está no início da drogadição, porque ele acredita que ele usa controladamente, porque ele acredita que isso não vai fazer mal para ele. Tem diversos fatores que possam fazer com que ele não queira parar o uso e o abuso de substância, porque ele acha que ele para quando ele quer. Então são alguns subtópicos que podem fazer com que ele não queira parar o uso e o abuso de substâncias. E nisso você pode focar como você vai agregar os seus conhecimentos, como você vai buscar conhecimento sobre essa causa, que é o porquê que ele não quer parar. E aí você busca um conhecimento específico sobre isso, de como lidar com essas situações, e aí sim você vai conseguir ajudar ele o mais rápido e de uma forma mais fácil, de uma forma mais acessível. Então, será que ele realmente, ou ele está criando desculpas por estar nesse ambiente? Então, quer dizer, ele já tem um ambiente com conflitos, com brigas, xingamentos, e aí ele cria um motivo. Quando acontecer que eu brigar com minha esposa, por exemplo, ou que eu brigar com meu pai, com a minha mãe, eu vou sair, vou pro bar, vou beber e vou usar a substância. Quando acontecer de eu ter que passar a roupa, lavar a roupa, estender, eu vou sair, sabe? Quando for me chamar a atenção porque eu cheguei tarde em casa, eu vou sair de novo para a rua. Então tem vários motivos que ele cria uma desculpa para, infelizmente, contornar a situação e fazer o uso e o abuso das substâncias. E isso porque ele cria essas desculpas por estar nesse ambiente. E na verdade esse ambiente se criou muitas vezes por um descontrole da família, por um descontrole emocional, que isso acontece entre eles por causa da problemática que está acontecendo dentro dessa casa. Então, assim, tem que ser analisado sim por que ele bota tanta desculpa para não mudar de vida. Se ele bota todas essas desculpas, tem que ver quais são as desculpas, o que acontece. Se acontece após uma briga, se acontece após uma discussão, após um xingamento, após um comportamento, e aí ele toma a atitude de ir para a rua, de não voltar, não ter horário para voltar. Então você também deve mudar esses comportamentos para que as coisas mudem a posição e a estratégia que você vai tomar. Ou será também que ele não ajuda a melhorar o ambiente? Você também tem que ver isso. E por que ele não ajuda a melhorar? Porque daí é favorável para ele, porque daí entram os dois tópicos juntos. Ele não ajuda a melhorar o ambiente, porque a partir do momento em que ele não ajuda a melhorar esse ambiente, ele tem motivos, ele cria motivos para poder sair. Ah, porque os filhos brigam, ele sai. Ah, porque a minha mulher não fez a janta, eu vou jantar fora. Ah, porque a minha mãe não fez janta, ele aproveita e o filho sai para jantar fora, já toma uma cerveja e aí quando vê já está perdido durante a noite e não tem mais horário para voltar. Então assim, tem que ver o porquê que ele não ajuda a melhorar o ambiente. Porque com certeza,
Se ele ajudasse a melhorar esse ambiente, talvez as coisas seriam muito mais fáceis para ele mudar de vida. E aí sim, ele conseguiria fazer com que ele mesmo se autoajudasse. Só que o problema é que quando o dependente químico está no uso e no abuso de substâncias, ele não pensa em se autoajudar. Ele pensa nele mesmo. E o que é bom para ele nesse momento? O bom para ele nesse momento é ter dinheiro, é ter substância, é ter uma próxima dose, é ser sustentado pelos pais, sustentado pela esposa, não precisar ter compromisso com nada. Isso é bom para ele. Isso ele agregou na vida dele como sendo bom para ele. Mas na verdade, isso não é o mais correto, isso não é o correto. Então, assim, por isso que ele não ajuda a melhorar o ambiente, porque daí ele cria motivos a partir desse ambiente cheio de conflitos, muitos que ele mesmo cria para poder sair para a rua, para poder criar uma desculpa de usar novamente, de conseguir a próxima dose, de procurar os amigos de ativa. Então, tem que ser analisado todos esses tópicos para você conseguir ajudar realmente, de fato, o que está acontecendo, como está acontecendo e para onde está indo esse barco, essa trajetória, essa jornada, para onde ela está se encaminhando. Porque se o dependente químico fica nessa vida que não quer mudar, porque que cria desculpas, que não ajuda a melhorar o ambiente da própria casa dele, é porque ele tá com muitos problemas. E aí muitas vezes a família está desestruturada, abalada emocionalmente e não consegue enxergar essa problemática que o dependente químico, além da dependência química, está passando por outras problemáticas. E aí junta tudo, o que acontece? Cada vez se agrava mais a dependência química, cada vez ela fica mais crônica, cada vez ela fica mais progressiva e cada vez fica pior de se tratar, cada vez fica pior dele aceitar uma ajuda, porque o dependente químico, ele não sabe nem o que está acontecendo com ele. E aí a família também não busca conhecimento, não busca buscar ensinamento sobre o que está acontecendo, simplesmente faz vista grossa para o que está acontecendo. Então, por isso é muito importante que vocês analisem tudo o que está acontecendo dentro da sua própria casa, porque daí sim vocês vão conseguir lidar com essa problemática, vocês vão conseguir realmente ajudar de fato o seu filho e o seu marido. Então, em primeiro lugar, você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama. Com muita influência, busque conversar com seu filho e seu marido. Evite brigas, ofensas e tente ter um ambiente sem conflitos. Essa eu acredito que seja a pior parte. Ter um ambiente sem conflitos. Porque a partir do momento em que o dependente químico ele está pensando somente nele, que ele é uma pessoa egoísta, que ele não pensa em mais ninguém, que ele só visa o uso e o abuso de substância. E aí o que acontece? Ele simplesmente, você e ele acabam tendo um ambiente cheio de conflitos, porque vocês acabam discutindo com frequência, acabam se xingando, acabam batendo boca, e isso cada vez prejudica mais a ele, porque a partir do momento em que você briga com ele, ele vai criar um motivo para ir lá e usar mais. A partir do momento em que vocês se ofendem ou se agridem, ele vai criar um motivo para ir lá usar mais. Então, para o dependente químico,
tudo é um motivo para ir para a rua e usar mais. Não importa o que seja. Se está feliz, vou usar. Está triste, vou usar. Perdeu o emprego, vou usar. Conseguiu um emprego, vou usar. Então, assim, para o dependente químico, ele só quer uma razão para ele usar a substância. Não importa qual seja. Seja alegria ou seja tristeza. Seja uma dificuldade ou seja uma facilidade. Tudo ele quer um motivo para usar a substância. E é isso que você tem que enxergar antes de ter um ambiente cheio de conflitos. Por isso que você deve se controlar. Claro que você deve pensar assim: poxa, mas eu não faço nada de errado. Mas quem sabe o que você está fazendo já é errado. Em cobrá-lo demais, porque você tem que bolar a sua estratégia, e a partir do momento em que você não está conseguindo criar uma estratégia de mudança para ele, para você em primeiro lugar, você está fazendo errado. E aí o que acontece? Você tendo uma atitude errada, você gera um comportamento errado com ele. E aí tá criado um motivo da parte dele para ele sair, para ele usar a substância, para ele não ter horário para voltar, para ele gastar todo o dinheiro que ele tem ou até mesmo o dinheiro que ele não tem, fazer dívidas, enfim, fazer todo aquele círculo que a dependência química constrói na volta de um dependente químico que está na ativa. Então, um conflito que eu posso citar é que quando você fala: poxa, cara, você fez isso, sabe, qualquer coisa. Poxa, você não lavou a louça. Poxa, você não lavou sua própria roupa. Mas na verdade ele vai escutar o quê? Por que você está se metendo na minha vida? Porque o dependente químico ou qualquer outra pessoa, ele só escuta o que ele quer, e principalmente o dependente químico que está na ativa, ele vai interpretar o que ele quer, porque ele já não quer ser cobrado. Então ele distorce que ele está sendo cobrado para o uso e o abuso de substância, porque ele não acredita que as coisas estão dessa maneira. Ele acredita que tudo que é falado para ele é porque ele está usando e abusando de substâncias. Mas na verdade, às vezes nem é. Na maioria das vezes não é. Claro que em alguns casos a família também não está sabendo ter uma comunicação assertiva, uma inteligência emocional, mas isso a família tem que buscar conhecimento. Não é uma tarefa tão fácil, não é uma tarefa simples fazer essa mudança, principalmente porque o dependente químico, ele se fecha. E aí como é que você vai conseguir chegar até ele de uma maneira racional, fazer com que ele enxergue que ele está errado, que esse comportamento não é o mais certo, ou simplesmente que você quer que ele dobre as roupas dele e limpe o quarto dele? E falando isso sem que ele ache que você está cobrando ele do uso e do abuso de substâncias. Então é bem complicada essa situação. Pense comigo. Então, o que acontece? Não existe maneira melhor de viver do que sem droga. Você tem que mostrar para ele que não existe uma maneira melhor de se viver do que sem a substância, sem o uso e o abuso de substância, mas tem uma maneira correta de conversar sobre isso, de ter um diálogo sobre isso, de falar sobre isso, de mostrar para ele sobre isso. Não é simplesmente quando ele chegar sob efeito da substância ou sobre uma crise de abstinência e você querer dar uma palestra para ele dizendo: olha, meu filho, não tem como você viver mais nessa situação. Você não acha melhor você parar o uso e o abuso de substância? Você não acha melhor você largar essa vida de mão? Não vai adiantar nada naquele momento. Então,
Se ele já chegou sob efeito, se ele já chegou em crise de abstinência, aí você já aceitou ele dentro da sua casa, deixa ele descansar, dormir, enfim, não dê atenção para ele, não tente reverter aquele momento, aquela situação com um discurso, com uma conversa, porque naquele momento não vai resolver. E aí sim, no outro dia ou algumas horas depois, quando ele estiver de cara limpa, você começa a conversar com ele sobre outros assuntos, e assim você vai indo aos poucos, restabelecendo o diálogo, buscando uma confiança nele, porque ele vai se sentir mais acolhido, porque ele vai pensar assim, poxa, mas quando eu chego em casa, ninguém fala comigo, ninguém me trata bem ou ninguém me trata mal. Mas quando eu estou limpo, quando eu não estou sob efeito da substância, a minha mãe, meu pai, minha esposa, minha avó, eles conversam comigo. Eles querem saber como é que eu estou. Eles querem saber como foi o meu dia de trabalho, como foi o meu dia de estudo. E ele vai pensando nisso, porque todo dependente químico ele tem um momento de lucidez, ele tem um momento de sobriedade. Não importa se seja por poucas horas, mas ele tem. Então, se você consegue manter esse diálogo aos poucos, se você consegue fazer com que seu ambiente familiar seja um ambiente sem conflitos, nem que seja por pouco tempo, você vai aprendendo a lidar com esse ambiente sem conflitos, tudo vai ser mais fácil de se reorganizar, porque aí sim você vai conseguir fazer com que seu filho, seu marido enxergue que o melhor para ele é viver sem a substância, quer viver de uma nova maneira de viver, que a vida sem substância é muito melhor. Então pense nisso. E também acontece que o dependente químico, quando confrontado, ele acaba ativando o princípio da teimosia, que é quando você, mãe, você, esposa, manda ele parar de usar, manda ele mudar de vida, e ele faz o seguinte: ele, cheio de razão, ele acredita que ele está certo, e ele ainda fala, mas o que é isso? Agora quer mandar em mim? Eu tenho o direito de escolher o que eu vou fazer. Mas na verdade, ele está totalmente tumultuado, ele está totalmente equivocado com a sua ideia, com a sua opinião, porque muitas vezes ele mora na casa dos pais, ele não paga nenhuma conta, ele não tem responsabilidade nenhuma, e ele ainda se acha no direito de querer escolher o que vai fazer. Ele se acha no direito de dizer, poxa, ainda quer mandar em mim? Mas com certeza, porque nem na casa dele ele não tá, nem uma conta ele paga, ele não tem responsabilidade alguma com nada, e ele ainda só usa o dinheiro que ele trabalha ou que você mesma dá para usar a substância, e ele ainda quer se achar no direito. Então esses conflitos atrasam e muito para que seu filho e marido realmente mude de vida. Mas como já falei e vou falar de novo, para você fazer com que seu filho e seu marido busquem um tratamento, você deve voltar a ter diálogo com ele, confiança, comunicação assertiva, inteligência emocional e lembrar de montar uma boa estratégia. Porque sem uma boa estratégia, sem esses passos, você não vai conseguir fazer com que seu filho e seu marido busquem um tratamento. É assim e não tem como mudar esse posicionamento. Não tem como. Então, vocês têm que pensar muito bem o que vocês vão fazer. Claro que uma zona de conflito é muito ruim para o dependente químico. É um problemão para ele. Se já é ruim de conviver num lugar cheio de conflito, cheio de tumultos, uma pessoa que não usa substância,
uma pessoa que, vamos dizer assim, que é comum, que não usa nada, que se mantém limpa, imagina para alguém que é totalmente cheio de problemas emocionais, cheio de comportamentos adversos, e aí simplesmente ele cria motivos para usar a substância, e aí os motivos estão dentro de casa, um local que todo mundo se ofende, todo mundo grita um com o outro, todo mundo simplesmente faz um caos dentro de casa. O que vai acontecer? Seu filho, seu marido, sua esposa, sua filha, eles vão querer simplesmente fugir desse local. E a partir do momento em que ele foge desse local, o que acontece? Ele vai buscar o quê? O refúgio dele. E o refúgio dele é a substância, os amigos de ativa, o bar. É esse mundo que ele vai procurar. Porque nesse mundo, ninguém critica ele, ninguém briga com ele, ninguém fala mal pra ele, ninguém fala mal dele, ninguém cobra que ele mude de vida. Pelo contrário, lá todo mundo é igual, lá todo mundo usa substância, lá todo mundo vive loucamente, vamos dizer assim. Não, lá não tem problema se tu usa droga, ou se tu usa droga X ou Y, não importa. Lá tu é um igual, lá tu é mais um, lá tu é um parceirão de ativa. Principalmente se tu trouxer dinheiro. Então, por isso que quando se tem uma zona de conflito dentro de casa, o dependente químico ele vai buscar isso, vai buscar esse refúgio na rua. E é por isso que eu alerto vocês que se está acontecendo isso dentro da casa de vocês, tentem avaliar, tentem mudar isso o mais rápido possível. Como? Com uma estratégia. O que está acontecendo? Ele chega da rua e você já chega martelando ele sobre o assunto. Poxa, você não vai mudar de vida porque você é um drogado, porque você não faz nada de certo, porque você faz tudo errado. E aí o que acontece? Ele vai rebater essa sua crítica, esse seu xingamento. Ele vai rebater como? Não vai ser de bom humor, falando baixo. Não, ele vai rebater gritando e xingando também. Então pense nisso. Porque assim, com muita influência, você vai conseguir fazer com que seu familiar aceite sua ajuda e vá para o tratamento, e a partir daí ele vai começar a viver a vida em recuperação. Claro que para ele aceitar a sua ajuda não vai ser uma tarefa fácil. Não é simples fazer com que o dependente químico que está na ativa aceite a sua ajuda. Não é uma tarefa fácil. Eu nunca vou dizer que vai ser uma tarefa fácil. Pelo contrário, é bem trabalhosa, mas vale a pena. Porque a partir do momento em que você consegue montar a sua estratégia, falar com a sua comunicação assertiva, falar com inteligência emocional, fazer com que o seu ambiente não tenha tantos conflitos, isso vai ajudar muito com que o dependente químico aceite e enxergue que ele precise de ajuda. Mas isso parte também de você. Não adianta você cobrar a mudança do seu filho, mas se você não muda nada, se você simplesmente continua a mesma pessoa, falando, gritando, xingando, ofendendo. Isso são conflitos que simplesmente só pioram a situação. Só pioram. E isso cada vez faz com que o dependente químico não queira se tratar, não queira aceitar sua ajuda, muito menos conversar com você. Aqui, ó, você respondeu minha dúvida. Muito difícil ele aceitar recomeçar. Bom, eu sei que é difícil fazer com que ele recomece, Rosângela, né? Que ele recomece, então não é uma tarefa fácil, sabe? Mas você não pode desistir, você tem que montar uma estratégia
para começar a conversar com ele, ter um diálogo, buscar a confiança dele novamente, fazer com que ele enxergue que a vida sem substância é muito mais atrativa. Você tem que mostrar para ele. Não adianta você brigar com ele toda vez que ele chegar em casa sob efeito, sob crises de abstinência. Não vai resolver nada. Se ele chegou nesse estado, não dê atenção para ele. Não converse com ele. Não esquente a comida para ele. Não leve a toalha para ele no banho. Ignore-o. Rejeite-o. Aí sim, no outro dia, quando as cabeças esfriarem, quando os ânimos acalmarem, o que você faz? Você conversa com ele, você fala sobre outros assuntos, até chegar naquele momento em que você, poxa, mas o que tu acha? Você já se internou uma vez? Vamos tentar de novo? O que está acontecendo? Esse não é um bom caminho. Essa não é a melhor coisa. Você não está vendo seus... Olha aqui, eu sou teu pai, tua mãe. Tá vendo sua esposa, tá vendo seus filhos. Aí sim, quem sabe você plante uma sementinha, uma pulguinha atrás da orelha, e aí faça com que ele fique pensando, poxa, mas ontem quando eu cheguei, eu tava doidão, ela não falou comigo, ela não gritou, ela não xingou, ela não deu discurso, e hoje ela me convidou para almoçar. Ela simplesmente fez que quando não ouve, como assim quando não ouve? Quando ele não quer ouvir, você tem que ir aos poucos. Vai tentando, Rosângela. Todo dia você tenta um pouquinho. Vamos conversar. Convida ele para jantar contigo. Convida ele para tomar um café. Convida ele para fazer uma refeição. E aí vai conversando sobre outros assuntos. Como é que tá o dia dele? Como é que tá o emprego? Como é que tá os estudos? Vai conversando sobre outras situações. E aí sim, vai chegar o momento certo de você poder entrar nesse assunto. Então, talvez você esteja tentando o diálogo e fazendo com que ele enxergue a situação já de primeira. E não é assim que funciona. Talvez você tenha que ir com mais calma, com mais paciência, porque esse também são alguns dos passos para que ocorra a mudança, tanto da sua parte quanto da dele. Porque se você não o trata bem de noite quando ele chega sob efeito, rejeita, ignora, mas no outro dia, o que você faz? Você quer falar sobre a problemática. E aí o que vai acontecer? Ele vai te deixar falando sozinha, ele não vai te dar atenção, e isso vai cada vez, ele vai se fechar cada vez mais para você. Então, o que eu indico? Faz o seguinte: começa tentando conversar com ele aos poucos. Convide-o para uma refeição, convide-o para um café da manhã, convide-o para um almoço, para um jantar. Converse sobre assuntos da guerra, sobre assuntos da política, sobre assuntos da gasolina. Estou dando só algum exemplo para você imaginar como você pode ir conversando com ele aos poucos, porque aí sim você vai conseguir fazer que vocês tenham um diálogo. Ah, hoje eu estou precisando, o que tu acha de tu ir numa loja comigo comprar uma roupa? Aí você vai conseguindo fazer com que vocês tenham um convívio novamente. Ah, o que tu acha? Eu estou precisando buscar os nossos filhos na escola. Estou precisando buscar a tua irmã na escola. Vamos lá comigo? E aí vocês vão conversando. Poxa, mas ela tá grande. Como é que tá as notas dela? E aí vocês vão trocando outros assuntos. Até que vai passar um dia, dois, uma semana, 15 dias, um mês, quem sabe. E aí, quem sabe, você
Ô fulano, como é que tu tá? Tu tá te sentindo bem? O que tá acontecendo contigo? Tu acha que de repente tu tá bem nessa tua situação? Tu vai conseguir abordar ele de uma outra maneira, mas não pense que é de uma hora para outra que você vai conseguir chegar no assunto da problemática e ele vai aceitar esse assunto. Então pense nisso, vá dando voltas nele, vá aos poucos que você vai conseguir chegar no objetivo, que é o objetivo é conseguir fazer vocês dois terem um diálogo. Mas o diálogo é o seguinte, é quando você fala, ele dá a opinião dele, ele fala, você dá a sua opinião, sem brigas. Mais importante é vocês não brigarem, vocês não discutirem. Isso sim é muito importante. Aí sim vai fazer com que as coisas comecem a se encaixar aos poucos. Porque é somente assim que as coisas acontecem. Mas se você fala alguma coisa, ele dá a sua opinião e você rebate, não, ele vai se fechar novamente. Então se você vai dar uma opinião mais grosseira ou mais ríspida, calma, não fala nada, fica quieta. Se ele não te dá atenção, não te dá uma abertura para você falar sobre a problemática, deixa assim. Continua conversando sobre outros assuntos, que é somente assim que você vai conseguir chegar lá na frente no assunto que você tanto quer que ele escute, no assunto que você tanto quer conversar com ele. Mas não é de uma hora para outra, é aos poucos, é com paciência, é com calma, e aí sim vocês vão conseguir chegar a um objetivo. Você vai conseguir fazer com que ele enxergue que o melhor para ele seja um tratamento. Não importa se esse tratamento seja um tratamento de rua, indo a grupos de apoio, indo no NA, indo no AA, ou seja, até mesmo numa situação um pouco mais drástica, que seja internado. Se você vê que ele está piorando, ele está botando a própria vida dele em risco, aí você tem que tomar uma decisão mais como é que eu vou falar, mais eufórica, vamos dizer assim, que seja a internação involuntária. Aí você tem que tomar essa atitude porque você está vendo que ele está pondo em risco tanto ele quanto a você. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ir lá buscar montar uma estratégia, procurar um local adequado para esse tipo de internação, procurar um resgate, acionar esse resgate e eles levam ele da melhor forma possível a um tratamento. Ele vai se revoltar contra você? Vai. Ele vai se revoltar contra você porque ele vai acreditar que você está contra ele. Mas isso passa. É 2 meses e ele vai ver que a melhor decisão que você tomou para a vida dele foi essa: internar ele involuntariamente. Então pense nisso. Não vá com calma. Vá com calma. Tome a sua atitude com calma. Busque o diálogo com calma, com paciência, que você vai conseguir chegar ao objetivo. É assim que funciona. Funcionou comigo e funciona com diversas famílias. Não estou dizendo aqui, eu estou falando por experiência própria. Eu não aceitava dos meus pais, eu não aceitava conversa, eu não queria nada. Mas quando eu queria algo em troca, eu me abria para eles. Então eles foram conversando comigo de outras maneiras, até que chegou um ponto em que eles chegaram no assunto que eles queriam chegar. E aí foi onde eu aceitei os tratamentos. Claro que eu não aceitei, a minha rendição total não foi de primeira, mas eu já fui aprendendo o caminho nesse meio tempo. Mas isso não é assunto para ser discutido já no primeiro momento. Não,
foi com calma, demorou algum tempo. Então por isso que eu tô te falando, Rosângela, vá com calma, que ele vai te ouvir. E é assim que é. As coisas não são... Tudo tem o seu tempo na vida. Claro que a família pode ajudar a encurtar esse tempo, pode ajudar a encurtar, mas tem que ser com uma boa estratégia e com bastante inteligência emocional, que é somente assim, você dando o seu melhor no pior momento, quando as coisas estão mais difíceis, você busca a melhor solução, você busca o melhor de si para esse problema, para essa problemática, para essa situação. Aí sim você vai conseguir chegar ao seu objetivo. E pelo que eu estou vendo, o seu objetivo é o mesmo que o meu: levar seus filhos e seus maridos ao tratamento. E você tem que saber que não adianta bater de frente com ele para tentar fazer com que ele pare o uso, porque essa atitude vai gerar mais conflito e agravar mais a situação. Então não adianta bater de frente com o dependente químico, é pior. Muitas vezes você tem que ignorar ele, você tem que fazer com que ele fique sozinho, com que ele pense, porque quando ele chegava em casa sob efeito, você queria dar discurso, palestra, e aí você batia de frente com ele. E aí quando não acontecer isso, ele vai pensar: poxa, mas o que está acontecendo? Hoje não aconteceu nada, não aconteceu nenhuma briga, nenhuma discussão. Alguma coisa está acontecendo. Então pense nisso. Uma boa noite e vem para a recuperação.